Amém. Essa semana eu estava lendo um livro, e no livro tinha um poema de Winston Hurry Alden, um escritor famoso, um poeta inglês. E o nome do poema era A Era da Ansiedade. A Era da Ansiedade. E descreve muito do que é a vida no nosso mundo, na nossa geração. E nós, filhos de Deus, muitas das vezes os cristãos não sabem de fato olhar para a palavra de Deus e ser transformado por ela da única maneira que ela nos transforma. Muitas pessoas usam a palavra de Deus como se fosse um mantra. A pessoa está com um problema, a pessoa está com dificuldades, aí ela lê um salmo de Davi, ela lê um verso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, e ela fica repetindo aquilo, para ver se ela não sente medo, para ver se ela não fica tão nervosa, para ver se aquilo funciona como uma droga no corpo, assim, um tranquilizante, um ansiolítico. E isso é óbvio, uma maneira vil de usar a palavra de Deus. Então a Era da Ansiedade é considerado um dos mais importantes e enigmáticos poemas escritos no século XX. Em 1947, as pessoas enviaram ele para a Alemanha, onde havia profunda depressão nas pessoas. As pessoas estavam tremendamente deprimidas por causa da guerra, da quantidade de morte da guerra, das perdas da guerra, e ele foi mandado para lá para observar os efeitos psicológicos do conflito, da guerra que durou anos. E ele se deu conta, horrorizado, que a ansiedade, em vez de estar diminuindo à medida que a guerra acabou, ela estava aumentando. E é sobre isso que ele escreveu. Então, quando eu estava lendo esse poema essa semana, ao ler esse livro, eu estava lembrando de dois textos. Um está em Gênesis 15, verso 1 e 8, eu vou ler. Diz assim: depois disso veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão: não tenhas medo, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua grande recompensa. E o verso 8 diz assim: respondeu, porém, Abraão: ó Senhor, Senhor, como poderei saber que tomarei posse dela? Deus fala para Abraão não ficar com medo. Deus diz que vai fazer algumas coisas, vai dar algumas coisas a Abraão, e Abraão faz essa pergunta: mas como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou saber? E a outra passagem é no Salmo 3, que diz assim, Salmo de Davi: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito, logo pego no sono, ou durmo, em algumas versões, e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Então, os salmos são a porção da Bíblia mais profundamente emocional que nós temos. São orações, que é óbvio, viraram cânticos. Nós, pessoas da nossa geração, se orgulham de sermos pessoas que expressam os nossos sentimentos. As gerações passadas, elas reprimiam seus sentimentos, mas isso não é verdade de maneira nenhuma. Quando você olha para a nossa geração e olha para o passado, o que você sente é o oposto. Então, se você olhar os salmos, e se você olhar a nossa geração, por exemplo, você é surpreendido pelo oposto. Você vê aqui, por exemplo, no versículo 7, Davi dizendo assim, você chega a se contorcer aí um pouco quando você lê, ou quando você medita em casa: levanta-te, Senhor, salva-me, quebra o queixo dos meus inimigos, arrebento os dentes do ímpio. Você já orou assim?
Você já orou? Se você visse um irmão orando na hora do culto, Senhor, arrebenta o dente dos ímpios, o que você pensa? Que isso, irmão? Que oração é essa, irmão? Que espiritualidade, que é isso? Você não pode orar assim. Mas é Davi que está orando, que isso é a Bíblia. Davi está orando, olha, quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta, você vê, ele está com raiva. Quebra a mandíbula, esmaga os dentes dos meus inimigos. Se fosse uma pessoa moderna, como vocês mesmos riram, nossa geração ia dizer, Davi, nós não precisamos ficar zangados assim, Davi. Não faça isso, Davi. Você não pode deixar essa emoção. Os salmos são reais demais para isso. Os salmos são reais demais para eufemismos, como é tão comum. Os salmos dizem, eu estou com raiva, eu senti inveja dos ímpios, eu cobicei o que eles tinham, eu quando vi ele com um carro bonitão, eu fiquei com inveja. O salmo é assim. Eles falam sobre o que eles sentem. As emoções são quentes, são cruas, são intensas. Os salmos nos dão uma abordagem única para as nossas emoções. Eles nos dão o que nós poderíamos chamar de uma terceira via. Por um lado, tem a abordagem tanto religiosa das emoções, que é negar as emoções. O cristão vai ter dificuldade de realmente vencer, experimentar o poder de Deus que vence a ansiedade, porque ele vai dar 1000 desculpas de que ele não está sentindo aquilo. Ele vai ficar amargo com a sua raiva, porque ele não vai dizer que está com raiva. Ele vai continuar invejoso, porque ele nunca vai ter coragem de dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui hoje na hora de dormir, e eu quero falar contigo, eu senti inveja hoje daquela pessoa, eu senti inveja. Não vai, ele vai negar, ele vai dizer que não é inveja o que ele sente, ele vai dizer que não é raiva, ele vai dizer, ele vai esconder. A nossa ideia de espiritualidade é fingir que nós não temos esses sentimentos. Como resultado, é óbvio que você só pode olhar para os salmos e para o que Deus diz sobre essas coisas como mantra, porque você não pode processar esses sentimentos em oração segundo a palavra para realmente ser um homem livre. Quando acabar o salmo de Asaf, ele não é mais um homem invejoso, mas porque ele disse, eu tive inveja dos ímpios. E ele não só disse que teve inveja, eu tive inveja da saúde deles, porque eu estava doente, mas eles não pareciam ficar doentes nunca. Eu trabalhava, mas quando eu olhava para eles, eles tinham um monte de dinheiro, não tinha dinheiro nenhum. Eles falavam, haha, eles fazem festa, e eu não faço nada. Minha vida perto deles é horrível. Então, nós, ao nos incomodarmos com emoções fortes, nós fingimos que elas não estão lá. Portanto, não é de se admirar que o cristão tem os mesmos problemas de ansiedade e os mesmos dramas que o mundo tem, não sabe lidar com isso, não biblicamente. Por isso que ele começa a usar as ideias do humanismo secular e ter os mesmos resultados pífios. Então, uma das maneiras que pessoas religiosas, infelizmente muitos cristãos lidam com as emoções, é negá-las. Negá-las para si mesmo, não é? Se auto-enganando, tentar negar para Deus. No Salmo não é assim. Por outro lado, nos círculos seculares, as pessoas dizem, não, a nossa geração expressa os sentimentos, mas é mentira. Só aquilo que eles acham que é bonito, só aquilo que eles podem revestir de uma roupagem que eles acham positiva. Eles também vão fazer a mesma coisa. Eu já disse aqui várias vezes, que quando você vê uma entrevista, e a pessoa pergunta, qual é o seu pior defeito? A pessoa diz, eu sou pontual demais. Imagine viver num mundo em que o pior defeito das pessoas era ser pontual demais. Era um mundo perfeito. Mas também está em negação. Então, o que os salmos dizem, o que Deus diz é que, sobre as nossas emoções, nós não devemos negá-las, porque é mentira. Nós só aumentamos
a um pecado, outro pecado, e não resolvemos o pecado. Se a única coisa que Asaf tivesse para falar para Deus, eu não estou com inveja, ele só conseguia juntar um pecado ao pecado da inveja que ele estava sentindo. No final, ele está livre, ele está livre. Ou então, não devemos jogar para fora essas emoções sem processá-las pela verdade. Então o que o Salmo diz? O que você deve fazer com as suas emoções? Você deve orar as suas emoções. Você deve orar as suas emoções à luz da palavra de Deus. Essa é a terceira via. Refletir sobre elas na presença de Deus. Refletir sobre ela em oração, sobre as nossas emoções, em oração, sobre aquilo que você conhece a respeito do que Deus revelou. Então, nós queremos ver nesse passagem de Gênesis e aqui de Davi, como isso funciona, por exemplo, a respeito disso, do mal da nossa época, a ansiedade, a era da ansiedade, era o poema, não é? No tempo que nós tivemos antes de cearmos. Eu tive 2 filhos, não é? E todos eles, quando nascem porque chorando. Todo mundo aqui tem essa mesma história. Todos os pais. Agora, que lágrimas são aquelas? Por que as crianças nascem chorando? São o quê? Lágrimas que expressam dúvida? Não, porque dúvida é uma coisa complexa demais para quem está nascendo nesse mundo. Ele não está dizendo, eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo. O que é o nascimento? Ele não está... Não é o bebê filósofo nascendo, e como ele não consegue entender, ele cheio de dúvidas, ele chora. Não é assim. Não é também de tristeza e sofrimento. Tristeza é um processo complexo para ele sentir, e sofrimento também. Sofrimento é a nossa capacidade de juntar a dor da agora com a dor de amanhã, com a dor de ontem. Isso é sofrer. É por isso que um cachorro, um bicho não sofre. O bicho sente dor. Porque sofrer é você sentir a dor hoje e pensar amanhã vai estar doendo. Isso é sofrer. E isso aqui acho que não tem cura, vou morrer. Isso é sofrer. Você vê, sofrer é juntar o agora com o amanhã e lembrar da dor de ontem. Esse processo todo junto é sofrimento. Então a criança não está sofrendo. É uma emoção mais primária do que dúvida ou tristeza. É um gemido, é medo. Medo é talvez a sensação mais primária do ser humano. Por quê? Lógico que ele está num ambiente perfeito, cercado por paredes, numa água quentinha. De repente, cadê as paredes? Tiraram as paredes. De repente tem um monte de luz. De repente, estão enfiando troço no nariz, negócio, estão batendo nele, é um horror, é medo, sabe? Esse é um sentimento mais primário, ele começa lá no início, assim que você entra no mundo. Portanto, ele é a emoção mais primária do ser humano. E o que é interessante é que Davi tem algo para temer. Ele tem milhares de pessoas perseguindo ele. Imagina se alguém diz para você hoje, tem um cara armado que diz que vai te matar. E ele está te seguindo. Você vai ficar como? Você vai ficar aí sentado? Mas vou assistir o culto. Depois eu vejo o que esse cara quer. Não, você pensa, tem um cara querendo me matar, ele está vindo para cá. Você vai querer ir embora, vai querer ir na polícia, sei lá. É capaz de até o irmãozinho do lado falar assim, é melhor você ir embora. Com medo de bala perdida, né? Que isso? Uma pessoa, mas milhares de pessoas armadas estão contra você. Essa é a história que Davi está experimentando aqui. Ele está dizendo, não vou ter medo. Eu vou deitar e dormir. Você já experimentou deitar e dormir preocupado? Não, mas é para pagar a conta de luz que eu estou falando. Sabe? Preocupado com essas coisas. Não é preocupado se alguém vai te assassinar, esquartejar de manhã. Você conseguiria dormir? Amanhã vão te matar. Mas dá uma cochilada aí, porque é melhor você descansar um pouco. Você não consegue dormir. Davi disse, eu deito e pego no sono.
Eu durmo, eu tenho paz. E provavelmente você não tem um exército atrás de você. Davi tinha, e ele teve como lidar com isso. Se você leu esse salmo, você vai ver que o título do salmo é Salmo de Davi, quando Absalão perseguiu ele. Ou seja, nós sabemos exatamente por que Davi escreveu o salmo, e nós sabemos que milhares de soldados armados estavam atrás de Davi para matá-lo realmente, e ele tinha pouca possibilidade de fuga. Então, a resposta para o que está acontecendo aqui, para nós processarmos isso, é que há dois tipos, há dois níveis de medo que nós aprendemos neste salmo, e 4 passos para nós sairmos desse medo. 2 níveis de medo e 4 passos para sair. Então, nos 2 primeiros versos, Davi diz assim: quantos são os meus inimigos? Quantos se levantam contra mim? Muitos dizem de mim, Deus não o livrará. Então, como eu disse, o título é Salmo de Davi, quando ele fugiu do seu filho Absalão. Absalão deu um golpe, tomou o reino, tinha um exército enorme junto com ele, o pai dele já tinha 60 anos, tá certo, Davi ficou ainda com alguns valentes, não eram muitos, não é? Eram alguns, perto dos milhares que era o exército de Absalão, mas vamos combinar, os valentes de Davi estavam todos com 60 anos também, não é? Não eram assim, não estavam na sua melhor forma. Ele foi deposto como rei, e literalmente ele estava sendo caçado para ser assassinado. Essa era a causa. Então, quando ele diz, muitos são contra mim, ele não é como essas pessoas que a gente conhece, paranoica, que simplesmente está todo mundo contra elas. Tem gente que é assim, né? Todo mundo é contra mim, não tem ninguém contra a pessoa. Mas daqui não é o brado de um paranoico. Ele está certo, é verdade, todo mundo estava contra ele, milhares e milhares de pessoas, mas não só de pessoas, de soldados, milhares de pessoas armadas. Ele está sendo atacado. Então a primeira coisa é essa: seu corpo, sua vida está sob ameaça. Eles estão atrás dele para pegar ele, para matar ele. Essa é a ordem do seu filho. Mas no versículo 2 você vai ver que esse é o medo. Quando alguém quer te matar, quando alguém quer tirar a sua vida, esse é o nível de medo básico, assim. Mas no segundo versículo, você vai ver algo mais profundo. Ele diz assim: muitos estão dizendo de mim, Deus não o livrará. Você não pode entender esse versículo até que você entenda ele à luz da realeza, daquilo que está acontecendo. Isso significa que Davi não está sendo atacado só em seu corpo, ou seja, só a ameaça física. Ele está sendo atacado em sua identidade, naquilo que dá identidade. Eles estão atacando a vocação de Davi, atacando aquilo que forja quem ele é, o seu caráter. Se você voltar para 2 Samuel 15, 18, você vai entender por que ele está falando isso e o que as pessoas estavam dizendo. Você estava dizendo, você lembra do rei Saul? Você lembra que quando o rei Saul pecou contra Deus, Deus não o livrou, Deus não quis mais ele, Deus tirou dele o reinado? É a mesma coisa com Davi. Davi cometeu erro, Deus abandonou Davi. Olha o que Davi aconteceu, ele está lá no deserto, escondido em buracos. Deus abandonou ele, Deus não o livrará, é o que ele está dizendo. Como ele fez com Saul, como Deus abandonou Saul, Deus abandonou Davi, Deus tirou o reino dele, Deus passou o reino dele para outro. É isso que está acontecendo com Davi. Ele teve um caso com Betsabá, ele mandou matar o marido dela, ele fez coisas terríveis, ele não agiu como um bom rei. Como um homem desse poderia ser rei? Como um homem desse poderia continuar ocupando? É isso que está acontecendo no versículo 2. Isso significa que Davi não está sendo atacado só fisicamente, ou seja, correndo o risco de morrer. Ele está sendo atacado psicologicamente, está sendo atacado espiritualmente, a identidade dele está sendo atacada. Aquilo que ele está sob ataque, agressão, não só física. Agora, o que isso ensina para nós? Alguns de vocês vão dizer, bem, eu não sou um rei, eu nunca vou ser atacado como Davi está sendo atacado.
De que maneira esse salmo pode me ensinar alguma coisa, se minha vida é tão diferente? Então, em meados do século XX, houve um trabalho feito por alguns filósofos, escritores, psiquiatras, sobre ansiedade. E parte daquilo que eu mencionei é parte desse trabalho, de Winston Holden, que morreu em 73, e tem esse poema dele, que era A Era da Ansiedade. Como eu disse, ele foi para a Alemanha, porque havia uma tremenda ansiedade naquela sociedade, mas só que as pessoas pensaram que assim que a guerra acabasse, a ansiedade ia diminuindo, mas ela continuou grande, e eles chegaram a um consenso, que o medo e a ansiedade, e isso é o que a Bíblia diz, é a mesma coisa em profundidades diferentes. Medo, ansiedade, depressão, porque tudo na verdade é medo. Nunca acredite que alguém está ansioso ou deprimido, que não é por causa de medo de alguma coisa. Não é? Porque essa é a realidade. Eles chegaram a essa conclusão, mas essa conclusão você já tinha da Bíblia. Então eles fizeram essa distinção entre só a intensidade do medo, como o medo se manifesta de uma maneira mais básica, e depois em ansiedade, preocupações, e cada vez o medo vai se mostrando de uma maneira mais profunda. Ou seja, essas coisas não são separadas, elas não são na verdade várias coisas. Medo, ansiedade, depressão, são só estágios diferentes daquilo que nós chamamos de medo. E ao olharem isso, e ao olharmos para o que a Bíblia diz para nós, a gente compreende como o medo trabalha em nossos próprios corações. Então, eles chamaram algo de medo e algo de ansiedade, mas como sendo a mesma coisa em níveis diferentes. Rollo May, que junto com Viktor Frankl, um psiquiatra famoso que eu já mencionei aqui, proponente da psicoterapia existencial, eles, nos anos 50, 60, então, eles fizeram um trabalho a respeito disso, baseado naquilo que aconteceu na Alemanha, enfim. E Rollo May diz assim no seu livro: se você está andando através de uma estrada e vê um carro correndo em sua direção, seu coração bate mais rápido, você focaliza seus olhos na distância entre o carro e você, e até onde você tem que ir para estar seguro do carro que vai te atropelar, e você se apressa correndo. Você sentiu medo. Isso é medo. Você viu o carro ia te pegar, você viu a velocidade, isso tudo em fração de segundos, né? Imaginou qual a velocidade que você tem que correr, até você chegar onde o carro não vai te pegar. Então o que você sentiu foi medo. Depois ele diz assim: depois que o carro passou, você pode estar ciente de um leve desmaio, uma sensação, passar mal, sentir que vai desmaiar, uma sensação de vazio no estômago. Isso é ansiedade. Você vê, o medo do carro te pegar já passou, o carro já passou, ele não vai mais te pegar. O que você está sentindo depois? Aquela agonia, aquela aflição depois. Ansiedade é o que sentimos quando a nossa existência como se é ameaçada. O que ele está fazendo aqui eu acho muito útil. Ele está dizendo que existe um tipo saudável de medo. Quer dizer, quem botou medo em nós como algo bom foi Deus. Mas há um medo que é mais profundo, que é totalmente insalubre, é debilitante, tira suas forças, tira suas capacidades. Então, esse primeiro nível, que ele chamou de medo saudável, ele é específico, ele é construtivo. Não é? Outro dia eu vi alguém dizendo que estava num lugar, passeando, e tinha aqui um buraco, um rio passando, e do outro lado do rio tinha um abismo, tinha mais terra e depois tinha um abismo. E a ponte larga, assim, lá distante, mas onde ele estava, tinha em cima do rio uma madeira assim que atravessava o rio. Alguém botou essa madeira lá, alguém gosta de aventura, né?
E ele disse que olhou para o outro lado do rio e viu o filhinho dele lá do outro lado do rio, perto desse abismo. Ele disse que quando viu o filho dele pequeno, criança, ele passou correndo nessa madeira fina, em cima de um rio, num lugar alto, correndo, passou correndo, foi lá e segurou o filho dele. A mulher dele perguntou: como é que você fez isso? Ele não tem a menor ideia. Faz de novo. Nunca mais. Nunca mais. Eu não posso nem olhar para aquela madeira em cima do rio. Mas quando ele viu que o filho dele ia cair, você vê, o sistema nervoso autônomo funcionou. Ele sentiu medo e colocou um monte de coisas para funcionar nele que ele jamais faria de outra forma. Deu a ele o que? Explosão, energia, clareza mental, o que tinha que fazer, como tinha que fazer, a rapidez com que tinha que fazer, equilíbrio para não cair na pontezinha. É isso que eles chamam de medo saudável. Medo pode ser saudável, ele te dá essas capacidades rápidas para situações assim, para proteger algo que você acha importante. A minha vida é importante, a vida do meu filho que está lá para cair é importante. Então o medo te ajuda e te dá capacidades mais profundas. Então o medo, sim, esse medo específico é construtivo. Ele galvaniza você. Depois que você faz isso, você se sente bem. Seu filho foi salvo, foi incrível. Mas Rollo May fala sobre algo que é mais profundo, não é? Quando você está com medo, ansiedade, ao contrário desse medo, não é tão específica assim, é difuso. Você tem medo do que vai acontecer, você tem medo dos acontecimentos, é algo generalizado, é amorfo, é meio indefinido. Você sabe que está lá, você sente os efeitos, mas é totalmente difuso. Então, o medo saudável, ele te prepara para a ação. Esse medo, a ansiedade, esse tipo profundo de medo, ele debilita você. Ele vai sugando a sua energia. O outro medo faz você alguém capaz de agir. Esse medo vai tirando cada vez mais a capacidade que você tem de agir. Então ele disse que o medo, aquele medo que o pai sentiu para salvar o filho, é como uma tempestade de verão, raio, chuva, trovão, e quando passa, está tudo mais verde, tudo mais lindo. Mas a ansiedade é o medo também, mas é aquela chuvinha fina, 10 graus, que fica a semana toda. No final, não está ficando tudo mais verde, mais lindo, está ficando tudo mofado. Enfim, é como algumas ilhas do Mar do Norte, na Escócia, que chove o ano todo. Eu vejo muita gente no Rio dizendo: eu queria viver num lugar que chovesse o tempo todo, fosse frio. É só porque você não mora num lugar assim. Não há ninguém que mora em um lugar assim que diga que é bom. Ninguém. Nunca vi. É deprimente. É triste. E é onde tem os maiores índices de suicídio. É assim. Então, esse tipo de ansiedade mais profunda, essa sensação de medo permanecendo, difusa, constante, vai fazer você sempre agitado internamente, sempre um pouco assustado, sempre um pouco ansioso com o que vai acontecer. Isso é ruim por quê? Porque o teu sistema nervoso autônomo ligou tudo para você salvar alguém. Esse é o medo bom, mas ele não foi feito para ficar ligado, entende? Ele é um sistema de emergência, que dispara várias coisas em você, só para aquela explosão, depois ele desliga. Esse medo mais profundo, que ele chamou de ansiedade, e que vai se aprofundando em depressão, o sistema nervoso autônomo ligou tudo isso e não desligou mais.
E isso não foi feito para ficar ligado assim. O que acontece? O sistema nervoso autônomo permanece o tempo todo ligado daquela forma. Então você recebe úlceras, você recebe pressão alta, você recebe insônia, você recebe... porque você está sendo devorado por dentro, você está sendo comido por dentro, você está sendo sugado. Então, essa ameaça, Rollo May, por exemplo, disse, não é uma ameaça só física. Normalmente as ameaças físicas, como aconteceu com aquele filho, dá aquele medo que a gente age daquela forma. É uma ameaça para o seu senso de si mesmo. É uma ameaça mais profunda. Normalmente a ansiedade está ligada, e depois mais para frente, depressão, ao medo, à ameaça a algo em que você colocou a segurança da sua vida. Algo que você fez, que faz você sentir que está no controle. Quando você está perdendo aquilo, você sente que está perdendo o controle da vida. Você sentia, é ilusão, mas você sentia que tinha o controle da vida por causa daquilo. E quando você vê aquilo começar a ser ameaçado, você começa a sentir que o controle está se esvaindo. É algo que faz você sentir que você tem uma identidade, que você é alguém. É algo, na verdade, que te dá a sua identidade. Isso está sendo devorado. Isso é o que a ansiedade faz. É quando essas coisas estão ameaçadas que a ansiedade tem o seu poder. Essa é a razão. É o tipo mais profundo. Tem raízes profundas. Tem raízes psicológicas, mas tem raízes espirituais. É totalmente destrutivo. É por isso que a Bíblia sempre vai dizer, vai falar sobre você deve viver uma vida livre de ansiedade. Então, deixa eu dar um exemplo. Atleta, por exemplo, atleta, ele vive com o medo bom. Ele entra num jogo no Maracanã, vai bater o pênalti, 40 do segundo tempo. É óbvio que ele está com medo. Se eu chutar para fora vai ser horrível, não é? Se eu perder, ao mesmo tempo aquele medo dá a ele concentração. Ele gosta de sentir aquele medo. Ele vai lá, ele bate, ele vive a vida dele toda, ele está assim, ele sente medo. Medo se a carreira vai bem, a cada jogo tem tantas possibilidades de alguma coisa dar errado. Ele tem medo. Sabe, ele é goleiro, ele tem medo de tomar um frango no jogo, ele tem medo. Mas ele está bem. Mas quando a carreira dele acaba, ele tende a ficar deprimido. Porque agora o medo dele é porque aquilo que dava identidade a ele era um jogador, ele era o famoso, ele era o cara, mas agora ele não é mais. Agora ele sente medo, a ameaça que ele sente agora é sobre a identidade dele. É por isso que há tanta depressão quando carreiras acabam, mesmo quando a pessoa tem dinheiro, não é? Você tinha medo de errar, de fazer uma jogada errada, agora não, a carreira acabou, eles perderam a coisa que realmente fazia eles sentir que eram alguém, dava a eles uma identidade. Então eles começam a experimentar ansiedade, eles sentem agora que eles não têm mais controle, eles estão fora do controle. Algo que era minha segurança, algo que era minha identidade, desapareceu. É isso. Essa é a razão pela qual Davi tem os dois níveis aqui. Davi está, no início da oração, num buraco, porque ele está com medo físico, aquele medo de ser assassinado, mas ele, juntamente com isso, está com esse segundo medo, que é a ansiedade. Ele não está apenas sendo agredido fisicamente pelas tropas de Absalão, seu próprio senso de quem ele é está sendo assaltado. Portanto, ele está no mais profundo buraco que você possa imaginar. E quando essas duas coisas se juntam, é óbvio que o buraco fica cada vez mais profundo. E ele realmente está nessa situação. O que ele faz? Veja o versículo 3. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça, ou o que levanta a minha cabeça. Então, primeiro a gente disse que havia esses dois níveis de medo.
aí estão eles. Agora, as 4 maneiras de sair dele. Você vê, na verdade, nós devemos processar a verdade de Deus em oração diante de Deus. A Bíblia não é um livro de mantras para a gente repetir quando está se sentindo mal, ou uma droga que a gente bebe para dar alívio ao medo, à ansiedade. Se a gente não faz isso, a gente não tem nenhum benefício que flua da palavra de Deus. Então o versículo 3 começa com uma palavra muito importante. Ele está com medo, ele está deprimido, ele está se sentindo culpado, mas ele começa com um mais, sempre isso é fundamental. Eu estou com medo, mais. Então 4 coisas, 4 passos para fora desse poço de medo e ansiedade aparece. Primeiro, seguir o fio, depois realocar a glória dele, ver o substituto, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco ao cearmos, e depois lembrar das outras pessoas. Então a primeira coisa, mas tu és um escudo em volta de mim, diz assim o versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo em volta de mim, que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Aqui é importante, porque aqui a gente só tem a palavra escudo, né? Mas ele está usando uma expressão, por isso que ele diz que é um escudo em volta de mim, para um tipo específico de escudo. Muitas vezes você vê as pessoas lutando aí nas guerras dos épicos, do cinema, da televisão, e há um escudo menor, onde o cara fica no meio da batalha, um escudo que ele bota num braço, enquanto está com a espada no outro, e ele luta, ele tem aquela mobilidade de se virar para qualquer lado, se defender, atacar, matar aqui, aí vira para cá, e vira para lá. É um escudo pequeno, que é usado para o meio da batalha. Agora, há um outro tipo de escudo, que ele é quase como uma porta, assim, em que se fica atrás do escudo. Você também já viu nesses filmes esse escudo. Esse é o escudo que Davi está mencionando, que me cerca. Ele usa um nome específico, aqui a gente ficou só como escudo mesmo. Agora, quando você usa um escudo assim, não é num combate corpo a corpo. No combate corpo a corpo, no meio da batalha, você usa aquele outro escudo que te dá essa mobilidade. Você usa esse escudo que ele está falando, seguindo o seu general para assediar uma fortaleza. Quando você vai atacar um lugar forte, vai ter arqueiros, vai ter gente jogando piche com fogo, não é assim? O cara vai lá, eles usam esse tipo de abordagem. Você só usa esse escudo quando você está indo em direção a um perigo horrível, onde você tem desvantagem. Óbvio, o outro está numa posição mais alta, ou o outro está numa fortaleza, e de lá ele pode te acertar. Então esse não é um escudo que te livra do perigo. É óbvio que ele está ali para te proteger, mas não te livrar do perigo, porque o outro você luta e você pode se afastando, você pode até ir embora, não é? Esse escudo você está indo em direção ao perigo, você usa ele quando um general está te levando para o perigo, para a fortaleza do inimigo, para atacar uma posição fortificada do inimigo, onde eles vão jogar pedras, flechas, lanças, enfim, o que eles tiverem. Quando Davi diz, eu estou com medo, mas eu me lembro que tu és o meu escudo ao meu redor. É esse escudo que ele fala. Ele está falando, eu sei que tu está me conduzindo para esse perigo, como um general nos conduz, eu estou com medo. Mas eu estou usando, mas tu és esse escudo, eu estou com medo, mas eu sei que muitas vezes na minha vida, tu é que me conduzes para o perigo, em vez de me afastar do perigo. Seu escudo e sua proteção é o que eu tenho, eu não vou ter menos perigo,
eu vou ter o seu escudo. E o teu escudo, ele está dizendo, só funciona para frente. Você vê, esse tipo de escudo, quando você vai atacar uma fortaleza, onde as pessoas estão jogando flecha e coisas em você, ele não funciona se você se virar e fugir. Ele funciona... Eles têm até uma expressão assim, os vikings, por exemplo, parede de escudo. Todo mundo monta aquela parede. Se tu sair correndo, você está frito, as flechas vão te pegar. Você tem que ficar na parede. Você tem que ficar ali, você tem que ficar firme. Sabe quando o apóstolo Paulo diz, para poderes ficar firmes no dia mau? É isso. Você não corre no dia mau. Você não foge no dia mau. Você fica firme. Você faz a parede de escudo. Deus é o seu escudo em direção ao perigo. Só funciona, Davi está dizendo para nós, Deus como escudo só funciona enquanto você está obedecendo. Ou seja, quando o soldado não obedecer o general e sair correndo, não funciona mais para ele vai ser morto. Funciona enquanto nós realmente estamos seguindo o nosso general, quando estamos seguindo Deus. Deus é um escudo para nós quando nós estamos seguindo Ele, em direção ao perigo, ao vale da sombra da morte. Nós não tememos nada, Ele é nosso escudo, mas lá, Ele está nos levando para o vale da sombra da morte. E o que diz é o seguinte, não importa o quão ruim uma coisa esteja, uma situação esteja, Deus trabalha aquilo para nós, não só para nos proteger de algum mal, mas aquilo que está acontecendo é um escudo para nós. Tu, Deus, não vai me proteger das flechas, das lanças, mas no meio das flechas e das lanças, no meio do ataque, quando ele diz, você é o meu escudo, ele está dizendo o seguinte, qualquer coisa assim que aconteça com um cristão, faz parte do escudo de Deus. Pense nisso. Se você é um cristão e obedece a Deus, tudo que acontece de ruim com você faz parte do escudo. Não é que o escudo está impedindo aquilo. Aquilo faz parte do escudo. Se eu ganho uma flechada, faz parte do escudo. Porque aquela flechada que Deus está deixando eu tomar, está me livrando de uma flechada pior que eu ia levar. Aquilo faz parte da minha proteção. Sabe? O murro que eu tomei agora, está me livrando ali de algo pior. Aquilo faz parte do escudo. Deus está te protegendo. Se você deixar Deus, você guiar você em direção ao perigo, o que te machucar hoje está te livrando de uma dor muito maior amanhã. A única coisa que você não pode fazer é deixar de ir em direção ao que Deus te chamou, porque o escudo só protege assim. Deus traz uma perda para nós agora, para nos livrar de uma perda mais grave, de algo mais importante amanhã. Então até a dor faz parte do escudo. Em perigo, a proteção de Deus funciona quando nós o obedecemos. Aquele é o tipo de escudo, é o escudo de quem avança, não é o escudo de quem está no meio de uma batalha, lutando para todos os lados, não. É quem está indo na direção em que foi ordenado, mesmo sendo naquela direção onde estão os inimigos, onde estão os perigos. Ele vai te proteger, se você continuar seguindo Ele no perigo. É isso que Davi está dizendo. Mas se você correr, esse escudo não te ajuda. Se você não fica firme no dia mau, então você não tem essa proteção. Você tem que fazer tudo e ficar firme. Continuar lá, continuar na parede de escudos. O escudo que Davi está falando não ajuda quando você foge. Não ajuda quando você desiste. Sem ajuda quando você está em desobediência à ordem do teu general. Quando você não está no bom combate. O general está gritando, avante. Se você sair correndo para o lado contrário, não tem escudo para você. Todo escudo está projetado para isso. Se você se vira e corre, você é um homem morto. Então, apenas duas coisas para você. Você percebe? A Bíblia diz que a obediência a Deus pode ser difícil, porque na maioria das vezes Deus vai nos mandar em direção ao perigo, a fortaleza que está nos atacando. Ou você pode desobedecer, mas é mortal. Essas são as duas únicas opções. A alternativa é a obediência
com Deus como escudo, ou a desobediência sem proteção nenhuma. Então você não tem 3 opções. E isso é o que Davi está dizendo que ele está fazendo aqui. É onde ele se agarra. Ele está dizendo, eu sei, Deus, eu estou assustado, estou com medo, como eu disse, as emoções devem ser processadas pela verdade que nós conhecemos diante de Deus. Davi não está escondendo que está com medo. Mas eu sei, Deus, que a tua proteção só funciona quando eu estou avançando em obediência a ti. Não funciona para trás, não funciona em fuga. O que Davi está dizendo é o seguinte: 1 quilo de desobediência pode machucar mais você do que toneladas de perigos que venham na sua direção, toneladas de dor, toneladas de sofrimento, vão te fazer muito menos mal do que 10 quilos de desobediência. É o que ele está dizendo, é o que ele descobriu. Então, há um pequeno livro, um conto de fadas, de George MacDonald, que foi um escritor, era até pastor, mas foi um escritor famoso inglês, morreu em 1905, de histórias de fantasia. Na verdade, ele é o cara que os grandes escritores de histórias de fantasia se inspiraram. Sempre que você lê essas biografias, você vai ver eles dizendo, olha, não, foi nele que a gente se inspirou. J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, se inspiraram nele. Então há um livro, um conto de fada ali chamado A Princesa e o Goblin, né? Sobre a princesa Irene. Ela mora num lugar assim meio, num castelo, mas num lugar meio distante, e o pai dela é um rei, a mãe dela já morreu, ela tem uma criada lá, as pessoas que cuidam dela, mas o pai está sempre em batalhas, então ela fica naquele castelo enorme. Um dia, ela está explorando lá o castelo, lá na parte de cima, lá nos andares superiores, e ela encontra uma pessoa que, apesar da aparência de não ser de velha, é uma pessoa muito velha, é a tataravó dela, mas ela é meio fada assim, a tataravó dela, e ela conversa com a tataravó, começa a descobrir coisas, e perto ali do castelo tem minas com goblins. Goblins são seres assim maléficos, adoram tesouro, dinheiro, enfim, faz parte da mitologia da Europa medieval, né? Duende, fada, goblins, essas coisas assim. E ela conversa com a avó, ela tem sempre muito medo, e a avó diz assim, eu vou te dar algo para você não sentir mais medo, não viver essa ansiedade. Eu vou te dar um anel, esse anel é um anel mágico. Quando você sentir medo, você vai pegar esse anel, colocar o anel, apertar o anel, e você vai ver um fio sair dele. Esse fio vai sempre levar onde eu estou. Importa onde você estiver, o fio vai apontar para onde eu estou. E um dia, uma criatura lá força a janela dela, e ela na mesma hora pega o anel debaixo do travesseiro, bota o anel e aparece o fio mágico, ela vai atrás do fio. E quando ela chega no grande salão do castelo, ela acha que o fio vai levar ela lá para cima, para onde ela encontrou a tataravó dela, né? Mas o fio leva ela para fora do castelo, ela vai seguindo, porque a ordem era, com medo e ansiedade, siga o fio. E aí o fio vai descendo, vai subindo a montanha, começa a entrar em umas cavernas, cada vez num lugar mais assustador, e cavernas mais profundas, e ela vai ficando assustada, mas ela recebeu a ordem de seguir sempre o fio, ela segue o fio até que entra lá por fim numa caverna escura, totalmente assustadora, e tem uma pilha de ossos, de coisas, e ela sobe nessa pilha, e quando chega lá o fio, é só até lá que o fio vai. E aí ela fica assustada, ela pensa em ir embora, em sair, mas quando ela tenta sair, o fio desaparece. A avó tinha dito a ela, a tataravó, que o fio, sempre que ela estivesse em perigo, ela tinha que seguir aquele fio que ia acabar levando até a ela, mas ela sempre tinha que seguir o fio, e ela se esforça em pensar em sua avó, para ver se sua avó ia aparecer depois de seguir o fio guia, mas ela fica lá,
ela chegou num ponto em que ela estava ali, naquela pilha de coisas, numa caverna lá, assustadora, aonde o fio levou ela. Quando ela tentou voltar, o fio apagou, o fio sumiu. Ela pensou, pelo menos eu posso voltar para o castelo. Mas aí o fio sumiu, não dava mais para voltar para o castelo, ela tinha que ficar lá, e ela começa a chorar, enfim, eu não vou contar o resto da história, porque vocês podem ler facilmente. Essa é a mensagem que significa seguir Jesus, queridos. Sabe, uma e outra vez, você vai sentir que seguir Deus te leva a uma parede no meio do nada, em que parece não fazer nenhum sentido, e quando você tentar voltar para trás, não haverá nada lá, porque a proteção de Deus sempre está adiante, isso é que Davi disse, e essa é a realidade. Você tem que lembrar que foi assim com o próprio Filho de Deus, ele seguiu o fio, até o jardim do Getsêmani, e é óbvio que ele estava com medo, ele ficaria debaixo da ira do seu pai, mas não havia volta, ele tinha que continuar, só existe proteção indo em frente, indo na direção que Deus é, seguindo o fio. Ele suou sangue, ele estava com medo de aquela comunhão eterna ia ser pela primeira vez e única vez quebrada, ele está sob o julgamento final de Deus, mas aquele era o fio da vontade de Deus, não era um acidente ele ter chegado até o Getsêmani. Ou seja, esses fios de Deus sempre parecem nos levar até um beco sem saída, parece ter levado Jesus a um beco sem saída, ao Getsêmani, à morte e a uma sepultura. Obedecer o plano parece loucura, parece que não vai levar você a lugar nenhum, mas Davi sabia, obedecer vai me levar ao perigo, mas essa é a única maneira pela qual a proteção de Deus funciona, quando você obedece e segue o fio, o que a palavra de Deus diz, para onde ela nos leva. Se eu voltar, se eu for em outra direção, então está na hora de você começar a realmente sentir um medo profundo, porque não há nenhuma proteção aí. Deus não é o escudo para quem deixou a paredes de escudo, indo em direção àquela coisa assustadora que Deus te mandou. Assim, seu primeiro passo é seguir o fio, sempre é o primeiro passo. A segunda coisa é realocar a glória. O que Davi diz no versículo 3, tu és a minha glória, tu és o levantador da minha cabeça. Não é maravilhoso? Esse verso, és a minha glória e me fazes andar com a cabeça erguida, ou tu és o levantador da minha cabeça. O que está acontecendo? Não é? O que eu falei quando eu citei no Rolumei? Porque a ansiedade, ela é profunda quando aquilo no qual nós edificamos nossa vida está ameaçado, onde está a nossa identidade, onde você construiu a sua segurança emocional, e quando aonde você construiu a sua segurança emocional está sendo atacada, pode ser sua carreira, pode ser seu marido, pode ser seu esposo, pode ser sua saúde, pode ser... Quando aquilo onde está a sua segurança emocional é atacado, você fica ansioso. Esse é um estágio, depois você fica deprimido. Olhe para Davi, aqui está um homem, ele diz, eu sou um soberano, eu sou um rei, mas agora ele não é mais, Davi aqui não é mais um rei, ele poderia ter dito, eu sou um bom pai, mas o filho dele quer matar ele, não tem nenhum filho do lado dele, não é mais. Ele poderia dizer, olha, eu tenho um bom registro, eu tenho uma vida correta, mas ele adulterou, mas ele mandou matar um homem, não é mais, mas eu tinha poder, eu sentava num trono, mas não senta mais, não mais. Então aqui está um homem que está admitindo algo
Ele diz: olha, eu estou cheio de ansiedade, e ela está comendo a mim por dentro. Por quê? Porque o meu registro moral não pode ser a base da minha vida. As acusações que as pessoas me fazem é verdade. O amor da minha família se foi. Eu não tenho o amor dos meus filhos. O meu filho quer me matar. A aprovação do meu povo e o amor do meu povo acabou. Eles estão dizendo: Deus não o livrará, Deus o abandonou. O meu poder político acabou. Todos os lugares onde eu localizei a minha glória se foram. Todos os apoios emocionais. O que significa a palavra glória? Peso. Significado. Ele está dizendo: essas coisas boas, Deus, eu acabei localizando nelas a minha glória. Era elas que levantavam a minha cabeça, era elas que faziam andar com a cabeça erguida. Eu era um bom pai, eu era um bom rei, eu era um grande guerreiro, eu era um homem reto, as pessoas me admiravam, então eu andava com a cabeça erguida. A gente usa essa expressão até hoje, né? Um homem poder andar com a cabeça erguida sem sentir vergonha. Era isso que levantava a minha cabeça. Eu podia andar com a cabeça erguida por causa da minha carreira, por causa do amor da minha família, por causa do meu reinado. Isso dava peso à minha existência. Eu ser rei, eu ser pai, eu ter poder político, eu poder mexer nos destinos da nação. E era essa a razão pela qual eu me sentia seguro, e me sentia bem, e não estava me sentindo ansioso. É porque eu era um rei, é porque eu tinha aprovação do meu povo, é porque eu tinha um registro moral, é porque eu tinha uma carreira, é porque eu era um bom pai, é porque eu tinha uma família. Se você está começando a experimentar, é o que Davi está dizendo, a mesma coisa que Rolomei disse, uma profunda e debilitante ansiedade, é porque aonde você localizou a sua glória, está em perigo, está ruindo. É bom ser talentoso em alguma coisa, é uma coisa boa ter um cônjuge que te ama, um filho que você cuida, todas essas coisas são boas, mas elas tendem a ser o apoio emocional da nossa vida, porque elas são a nossa glória. Elas, quando estão ameaçadas, nós ficamos ansiosos, porque onde você coloca a sua glória, de onde você tira o seu valor, é o que faz você andar com a cabeça erguida, é o salário que eu ganho, é o trabalho que eu faço, é o bom cidadão, honrado que eu sou. Mas agora, todo mundo está dizendo que eu sou um assassino, que eu sou um adúltero, sua segurança. E o que Davi está dizendo é o seguinte: quando você coloca a sua segurança em algo finito, ela está sempre em risco. As coisas finitas estão no tempo e no espaço. Elas vão sofrer tudo no tempo e no espaço sofre. Elas vão morrer. Elas vão perecer. As circunstâncias, a história e as vicissitudes do tempo e do espaço estão atacando elas. Você viverá com medo. Ansiedade sempre é por causa disso. Essa é sempre a razão. Davi percebeu que era o que ele tinha feito. Você vê essa diferença dos salmos, eles estão orando, eles nunca estão fingindo o seu sentimento, eles falam a verdade. Eu estou com medo, eu estou deprimido, eu estou com raiva, mas eles buscam a razão porque eles estão assim. E essas pessoas vão ficar curadas, porque elas estão fazendo isso diante de Deus, elas estão se expondo à verdade. Agora, ele está examinando o seu coração, ele está olhando, dizendo: por que eu estou ansioso? Por quê? Em vez de começar a sentir pena de si mesmo, ele está dizendo: porque eu estou assustado? É porque eu encontrei a minha glória no meu trono, no meu papel de pai, no meu papel de rei, no meu papel de ser amado pelo povo, e agora não tem mais nada disso. E como isso era a minha glória, eu sinto a minha própria identidade ameaçada. Eu estou com a cabeça baixa, eu estou no buraco. Eu não tenho como andar com a cabeça erguida mais. Todo o meu apoio emocional se foi. Quando você começa esse tipo de ansiedade, sempre é por causa das mesmas razões. E é inútil você lamentar,
ou orar a Deus, ou tentar ler um versículo como um mantra. Você vê se as pessoas estão orando os seus sentimentos diante de Deus, se expondo à palavra de Deus. Ele está fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer. E então ele diz: tu é o levantador da minha cabeça, Deus. É o que eu descobri nesse lugar. Tu me faz andar com a cabeça erguida. Porque se isso fosse lá no início, quando essas coisas caíram, minha cabeça ia continuar erguida. Mas não era tu o levantador da minha cabeça. Não era por causa de ti que eu andava com a cabeça erguida, é porque eu era rei. É porque eu era pai. É porque eu era amado. Aí eu andava com a cabeça erguida. Tu não era o levantador da minha cabeça. Tu não era quem erguia a minha cabeça. Por isso minha cabeça hoje está num buraco. Eu sou responsável. Não são as coisas que aconteceram. Mas hoje, tu levanta a minha cabeça. Tu me faz andar como eu devia ter sempre andado. Você vê, quando o teu apoio emocional e o levantador da tua cabeça é uma coisa mortal, vai morrer. O que Davi está dizendo? Tão grande quanto era ter o amor da minha família, eu não tenho mais. Tão grande como era ter o amor do meu povo, eu não tenho mais. Tão grande quanto era bom o conhecimento de que eu era um bom rei, eu não tenho mais isso. Minha carreira como rei acabou. O poder político. Mas o que ele disse, e o que ele descobriu é: essas coisas não vão ser mais a minha identidade, nunca mais. Você vê, ele está saindo da ansiedade, não porque nada mudou, mas ele sondou seu coração, querido. Sabe por quê? Porque ele foi diante de Deus com seus sentimentos. Ele disse, como eu falei de Asaf, que foi lá e disse: eu senti inveja. Esse homem vai acabar essa oração sem inveja no coração. Ele está dizendo: nunca mais a minha cabeça vai estar erguida por causa da minha carreira, por causa do dinheiro no banco, por causa de um trono, por causa do ter amor dos meus filhos. Nunca mais a minha cabeça vai ser erguida por causa disso. A minha cabeça vai ser erguida por algo que nunca mais ela vai também cair, porque o que vai erguer a minha cabeça e o que ergue a minha cabeça é algo imutável, imperecível, algo que não pode sofrer com as coisas que acontecem no tempo. Então, se eu tiver na minha hora de provação, como eu estou agora, Davi diz: eu sei que tu se deleitas em mim, e isso ergue a minha cabeça. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais ansiedade, porque eu sei que meus filhos podem não me amar, mas tu me amas. Eu nunca mais vou ser rei, mas eu sou o teu filho amado. Eu tenho uma identidade, a minha identidade é ser teu filho. A minha identidade é a glória da minha relação contigo, quando todas as outras relações podem se quebrar. Então eu posso só ter medo, o medo saudável, mas não ansiedade, não depressão. A terceira coisa é o substituto, e nós vamos encerrar. A terceira coisa é importante, porque alguém pode dizer: como é que isso funciona? Como Davi sabe que Deus está satisfeito com ele? Porque realmente ele matou alguém, realmente aquilo tinha acontecido, realmente ele falhou como pai, falhou como rei, falhou como ser humano, falhou como um crente. Falhei em todos os sentidos que eu poderia falhar, mas Davi está dizendo isso: eu falei em todos os sentidos, mas eu sei que tu és o levantador da minha cabeça, tu ergues a minha cabeça, tu estás satisfeito comigo aqui, neste lugar, tu és a minha honra, tu és a minha glória, só tu tens um peso na minha vida, glória. Como ele sabe disso? A chave é que ele está usando o texto que nós lemos no início.
No versículo 4, ele diz: eu vou clamar a ti. Não apenas ele diz: eu vou clamar a ti e tu vais me ouvir, por causa do teu monte sagrado. O que tinha no monte sagrado, queridos? O tabernáculo, o santo dos santos, onde o sacrifício era feito, onde a expiação. Davi percebe como os pecados podem ser tratados, e ele está mencionando Gênesis 15, no seu texto. Ele menciona diretamente no Salmo 3, como nós lemos no início, assim: depois disso veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão: não tenhas medo, Abraão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. São as palavras que Davi está repetindo no Salmo. Respondeu, porém, Abraão: ó Senhor, Senhor, como poderei saber que tomarei? Então Abraão, é óbvio, como todo judeu, é um especialista no Velho Testamento, né? no Pentateuco, já que o Velho Testamento, como nós conhecemos, não estava pronto quando Davi estava vivo, mas no Pentateuco, ele está trazendo aquela passagem de Abraão de volta: eu sou o teu escudo, a tua glória, a tua grande recompensa. Deus está dizendo: a tua recompensa não era ser rei, não era ser pai, sou eu. E quando ele percebe isso, ele diz: tu é o levantador da minha cabeça. Todo apoio emocional, necessário, tudo que me dá identidade flui de ti e de mais nada. Então, ele está mencionando Gênesis 15 porque é algo muito interessante. Porque você podia pensar: como eu sei que Deus é a minha recompensa e minha glória? Foi isso que Abraão perguntou, e Davi está usando as palavras. Quando Abraão perguntou a Deus: como é que eu vou saber que tu vais fazer isso? Como é que eu vou ter certeza? Deus disse: você vai fazer o seguinte, Abraão, você vai pegar os animais e vai partir eles no meio e separá-los. E Abraão entendeu exatamente o que Deus estava dizendo: ele vai fazer uma promessa, porque é assim que as alianças eram feitas naqueles dias. Você pegava os animais, vários animais, partia eles no meio, separava a parte da frente do animal da parte de trás, com todo aquele sangue no meio, e quem ia fazer a promessa passava entre os animais, dizendo: se eu não cumprir o que eu estou dizendo, por exemplo, casamento, você faz uma promessa, não é assim? Então era assim, a aliança, o casamento é uma aliança, partiu o seu animal, você passava, você fez promessas, e tu estava dizendo: se eu não cumprir a promessa, que se faça comigo como se fez com esses animais. Então Abraão fez. Abraão pensou: eu perguntei a Deus, como é que eu vou ter certeza? Ele vai mandar eu fazer uma promessa, para mim ter certeza, se eu cumprir a promessa, então ele vai fazer, eu vou fazer um juramento. Só que aconteceu uma coisa estranha: Deus nunca veio, demorou, aí caiu uma escuridão naquele dia, e quando ficou tudo escuro, Abraão viu uma teofania, que é uma manifestação visível do Deus invisível. Não é Deus invisível sendo visto, porque Deus é invisível, mas é uma manifestação visível que manifesta Deus. E Deus apareceu então numa teofania com uma tocha de fogo. E aí Abraão pensou: deve ser agora que eu vou passar para fazer a promessa. Só que estranhamente, quem passou entre os animais foi a tocha. Deus estava fazendo a promessa: eu, Abraão, vou cumprir o que eu prometi, mesmo que ao você quebrar e pecar, eu tenha que ser partido para que a promessa seja cumprida. A promessa de que vão ser benditas em ti todas as famílias da terra, a promessa de que eu vou redimir o mundo através de você vai ser cumprida, e quem está fazendo a promessa sou eu, e a garantia é que eu estou passando entre os animais, e que se eu tiver que ser partido como esses animais, para que a promessa se cumpra, eu serei partido, mas ela vai se cumprir. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite, não é? Sabe, Isaías diz: ele foi cortado da terra dos viventes, ele foi partido como um pão,
para que Deus cumprisse a sua promessa, nós nunca poderíamos receber a promessa de Deus baseada nas nossas promessas. O que nós estamos celebrando é a promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão: vocês vão falhar, mas quem vai pagar, como esses animais que foram partidos, sou eu, para garantir o que eu estou falando. Assim é que a gente sabe que Deus está satisfeito em nós, em Cristo. É assim que em meio à escuridão, Deus ergue as nossas cabeças. Você é o meu filho amado, nada pode separar você do meu amor, nada. Mas e isso? Eu passei entre os animais, e vocês realmente fizeram tudo errado, então eu fui partido, como eu prometi. Agora, essa é a base que ergue a sua cabeça. Não é seu reino, não é seu filho, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido. Então você nunca deve andar ansioso. Você vê, Davi vai se levantar daí sem saber se ele vai ter um reino, e ele venceu a ansiedade, porque ele trabalhou os seus sentimentos mais profundos diante de Deus e diante da palavra de Deus. E é óbvio que Davi não tinha a visão que você tem hoje do que Deus fez. Ele não podia entender, como Abraão não pôde entender, exatamente como Deus poderia ser partido para que a aliança fosse cumprida. Mas você sabe, eu sei, mas ele só com esses pedaços confiaram o suficiente para viver uma vida que honrou Deus, podendo dizer: Deus é que ergue a minha cabeça. Portanto, se eu não for mais rei, eu posso andar com a cabeça erguida, porque ser rei não é um apoio emocional para mim. Se eu nunca mais tiver o amor dos meus filhos, eu posso andar com a cabeça erguida, porque o amor dos meus filhos não é o meu apoio emocional no mundo. Se eu for abandonado por todo mundo, essas coisas não são um apoio emocional, não são a minha glória. Deus é minha glória, Deus é que me faz andar com a cabeça erguida, Deus é que ergue a minha cabeça. Eu nunca estou, Davi está dizendo, agora deprimido. Por quê? Porque antes essas coisas erguiam a minha cabeça. Eu descobri isso. As orações dos salmos são as coisas mais profundas, porque eles desnudam a alma. Ele podia ter começado: não estou com medo não estou muito ansioso não, é só um pouco, mas também é por causa da situação. Não, ele falou a verdade, como Asaf: olha, meus pés quase tropeçaram por causa da inveja que eu senti, a raiva que eu senti. E lembre-se das pessoas agora para a gente tomar ceia. Como nós vimos, Davi disse: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Agora ele está com a cabeça erguida de novo. Quebre o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. O que Davi está dizendo no final aqui é que não basta você ter paz interior, não é? Isso ele já tinha. Ele estava com a cabeça erguida, ele venceu. Não basta o fato de que ele não tinha insônia, ele podia dormir. Tem 20 mil pessoas te caçando para matar, mas eu vou dormir. Ele diz: eu deito e durmo, porque eu estou em paz. Não basta que ele tenha lidado com o medo através daqueles 3 primeiros passos que nós vimos. Ele sabe que Absalão não é um bom rei para o povo de Deus. Ele sabe que Absalão não é escolhido por Deus, não é o rei que Deus escolheu. E ele está dizendo: eu não vou realmente superar apenas meu medo. Eu quero ver a comunidade dos santos abençoada por Deus. É porque Davi era um homem que dizia: todo o meu prazer está nos santos de Deus que estão no mundo. Ele sabe que você não pode se relacionar com Deus na base do eu sozinho. Ele sabe que a nossa oração é a oração do Pai Nosso. E aqui está o ponto. O oposto do medo, diz a Bíblia, é o amor. O amor. E o oposto do amor é o medo. Você podia pensar, como está em 1 João 4, 18, diz assim: o perfeito amor expulsa o medo. Nós podemos pensar que o oposto do amor é o ódio, mas o oposto do amor é o medo, porque o medo significa egocentrismo. Quando você está totalmente centrado em você, tudo que te ameaça é apavorante.
O amor é autodoação. Portanto, você nunca vai lidar com o seu medo sozinho. Isso transborda em amor. Quando ele diz, isso levanta a minha cabeça, ele já está pensando em Israel. Israel na mão desses homens que não te amam. Oh Deus, manifesta o seu poder, liberta o seu povo, faça o seu povo junto, um baluarte para a tua glória no mundo. Então a única maneira de destruir finalmente o medo é a comunidade fluindo nesse amor que nos liberta de qualquer coisa ser o nosso apoio emocional, ou a nossa glória, ou fazer nós andarmos com a cabeça erguida, a não ser Deus. E como o Deus que me faz andar com a cabeça erguida não é o meu dinheiro, é Deus, então é o mesmo Deus que faz você andar com a cabeça erguida. Se fosse o dinheiro, eu podia ter mais do que você, e podia andar com a cabeça mais erguida que você. Mas como eu venci a ansiedade, como Davi diz ali, fico com o medo saudável, mas aqueles níveis de medo, ansiedade, depressão, saem quando nós andamos por esses 3 passos que Davi mostra em sua oração. Eu sei que essa é a verdade sobre todo o povo de Deus. O que me faz andar com a cabeça erguida? Não é ser um bom pai, não é ter um grande casamento, não é ter dinheiro, não é ter uma casa. Portanto, ao olhar para um irmão, eu e ele podemos andar com a cabeça erguida juntos. Quer ele tenha um bom casamento e o meu não esteja bom, ou eu não tenha ninguém, ele tem uma casa enorme e eu uma casa pequena, não é nada disso que faz nenhum dos filhos de Deus andar com a cabeça erguida. Então nós andamos com a cabeça erguida juntos, em comunidade, como povo de Deus. Então há uma ressurreição do outro lado do túmulo, não é? Seguir o fio vai nos levar a lugares perigosos. Mas pense, Deus diz, siga o fio. Você tem que realocar a sua glória que estava em coisas e colocar naquela única coisa que pode realmente erguer para sempre a sua cabeça. Você deve olhar para o substituto, para a mesa da Santa Ceia. Então você deve olhar para todos os filhos de Deus e saber que é isso que Deus tem para todos os seus filhos. Ele é que ergue a minha cabeça. Ele é que é a minha glória, o meu baluarte e o meu galardão. Isso porque ao prometer e eu ser indigno de ser parte do que Ele está fazendo, Ele teve que passar entre os animais, e então Ele foi partido por minha causa. Mas porque Ele foi partido, eu estou seguro. Então a última coisa que nós precisamos, queridos, é de uma realidade a respeito de Deus. Que Deus e tudo que Deus faz seja processado, todas as nossas emoções sejam verdadeiramente processadas segundo a palavra de Deus, diante de Deus em oração. É isso que nos muda. E que Deus seja para nós além de uma abstração, porque Deus tem sido a abstração para nós, quando na verdade a gente fala sobre Deus, é maravilhoso, mas nosso apoio emocional é o nosso marido, é a nossa esposa, é o nosso amigo, é o nosso dinheiro, é a nossa saúde. Como todas essas coisas vão falhar, um dia que você estiver com a cabeça baixa, ou você vai fazer a mesma coisa que Davi fez, ou você jamais vai descobrir a cura que flui da palavra de Deus, porque você vê a palavra de Deus não nos cura como um mantra. Davi foi guiado pelo Espírito a uma transformação, da onde estava o seu coração, da onde devia estar seu coração, de uma visão de si mesmo e de uma visão gloriosa de Deus. Então, há muitos que acreditam apenas de maneira abstrata. Então nós temos que pedir a Deus hoje, agora que vamos cear, que Deus nos ajude a lidar com nossos medos, como Davi fez, seguindo o seu filho, como ele, o próprio Filho de Deus, seguiu o fio, apesar dele levar ele para um lugar assustador. E nós vamos experimentar alegria, poder e paz, porque esse é o reino de Deus. Paz, alegria no Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um hino enquanto os elementos da Santa Ceia vão ser distribuídos. Vou pedir ao Sérgio que distribua os elementos aos irmãos que vão estar distribuindo a igreja. Pegue o cálice, pegue o pão. A graça resgatou o miserável.
ficar.